Olá, você que acompanha o Pode Falar de Saúde. Hoje, mais uma vez, Marcos Barbosa fora do estúdio para trazer uma convidada muito especial, que já está aqui, você já está vendo, e nós vamos abordar um assunto também muito importante, muito atual. Vamos falar aqui sobre a dengue, vamos falar sobre Covid também e as ações que o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, tem feito para combater essa doença, para ajudar a população em geral. Eu recebo aqui Flúvia Amorim, superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Bem-vinda ao Pode Falar de Saúde. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho da sua agenda tão corrida para falar com os nossos seguidores. Bom, eu que agradeço, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E falar sobre saúde, eu acho que é sempre um tema muito importante, As pessoas entenderem o que elas precisam fazer e como elas devem agir para que elas tenham mais saúde, mais qualidade de vida. É verdade. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Centro Clínico Olavo Schermer, você já sabe, uma história de mais de 50 anos, mais de 30 especialidades aí para você e profissionais cuidando de sua saúde e da saúde de sua família. Na hora de fazer um check-up, na hora de fazer a sua consulta, vá direto ao Centro Clínico Olavo Schermer, o diretor técnico responsável, Dr. Esno Marques de Brito. E também o laboratório Biomed, vai fazer o seu exame, o médico passou ali o exame, corre para o Biomed, excelência em seus resultados, qualidade total. Então, Biomed em Palmeiras de Goiás. E começando o nosso bate-papo aqui com a Flúvia Amorim, vamos começar, antes de falar aqui das doenças, de tudo, você é uma pessoa muito conhecida há muitos anos na Secretaria de Saúde e também aqui na Superintendência de Vigilância, Fala um pouquinho, faz um resuminho aí, porque as pessoas te conhecem pela TV, pelos veículos de comunicação, todos os dias, praticamente, você está ali aparecendo, trazendo informações para a população, Bom, vamos lá, Eu sou formada em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, Fiz minha graduação em enfermagem em 97, 98 e me especializei desde que me formei, sempre trabalhei na área de vigilância e controle de doenças transmissíveis. Fiz especialização, fiz mestrado, fiz curso fora do país, então procurei me especializar para desenvolver o melhor trabalho possível nessa área, que é a área de controle de doenças. E como sempre, são 25 anos, eu tenho 25 anos de carreira nessa área de vigilância e de controle de doenças, caminhando aí já para os 26, e eu falo que é sempre muito desafiador. Então, eu comparando hoje a nossa forma de trabalhar, a comunidade, a população, comparando com o que a gente fazia lá na década de 90, final da década de 90, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu vejo que nós tivemos avanços, mas também tivemos retrocessos. Então, coisas que eu não imaginava que eu teria que voltar a falar, a gente está tendo que voltar a falar. Exemplo, poliomielite, paralisia infantil porque não está vacinando, então chance de voltar, sarampo. Então, infelizmente, tivemos avanços, como eu falei, mas também retrocessos que a gente precisa combater. Não dá para voltar ao que a mentalidade que a gente tinha na década de 90, porque hoje a gente tem estudos muito mais modernos. A gente precisa avançar, com certeza. Uma diferença aí é a questão de vacinas, Muita gente ainda critica a vacina porque diz assim, a vacina saiu muito rápido, E você com 25 anos tem uma base para falar sobre isso, Realmente, isso também mudou, A demora para lançar uma vacina no mercado. E essa demora, ela se dá por vários fatores. Eu vou dar um exemplo clássico. Por que até hoje a gente não tem vacina contra a malária? A malária é uma das doenças que mais acometem principalmente os países em desenvolvimento, ali entre os trópicos, África, América do Sul. E por que a gente não tem uma vacina contra a malária? Porque não tem investimento. Se a gente tivesse para a vacina da malária o mesmo investimento que teve para a vacina da Covid, com certeza a gente já teria vacina contra a malária há muito tempo. Então, um dos fatores que interferiram com certeza para que a vacina contra a Covid ela saísse mais rápido foi dinheiro, recurso investido em pesquisa, para que essa vacina ela conseguisse sair em tempo, vamos dizer, recorde, mas sem pular nenhuma etapa. Isso é muito importante. A vacina ela não pulou etapas para que ela fosse liberada. Então, primeira fase que toda vacina e qualquer medicamento ela passa é de segurança. Aquela vacina ou aquele medicamento é seguro para o ser humano, ou seja, ela não tem risco de causar mais gravidade do que cura. Então, isso é visto em toda vacina. Então, só que como é que a gente consegue fazer isso em tempo menor? Investimento, recurso.
E isso é o que a vacina Covid tem, que a gente não tem com a vacina da malária, que a gente não teve com a vacina da dengue. Por que está saindo a vacina de dengue agora? São mais de 15 anos de pesquisa. Então, mais de 15 anos de pesquisa para a vacina da dengue. Tem mais de 15 anos, 20 anos de pesquisa de vacina contra a malária. Então, por que agora a da dengue está saindo? Porque, o que a gente está vendo da dengue? Países que não tinham dengue estão começando a apresentar casos. Exemplo, Europa, Estados Unidos. E são países ricos que têm recursos e acabam tendo maior investimento. E também a possibilidade de outros países comprarem, né? Porque um laboratório só vai investir naquilo que ele tem certeza que ele vai vender. Vai vender, né? Exatamente. Realmente é uma situação assim muito complicada, né? E as pessoas não entendem, né? Elas querem... Primeiro, tem as que duvidam, tem as que acreditam e outras que criticam porque demora muito, né? E ao mesmo tempo é uma contradição. Eu tenho estudos e evidências que mostram que a vacina é segura, né? A própria Anvisa liberou a vacina para esse uso. E aí as pessoas não acreditam na vacina, mas acreditam no medicamento milagroso que está saindo na internet, que o vizinho postou, que o colega postou, que é um medicamento novo que vai curar a dengue. Aí elas acreditam nisso. E espalham, né? E espalham. Olha que contradição. Eu tenho algo que é seguro, que tem estudo que mostra que é seguro e eficaz, eu tenho o que não é, mas eu vou acreditar nisso e não vou acreditar no outro. Qual é a lógica? Realmente é muito difícil, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas vamos entrar agora então na negacionismo, né? Já que nós começamos por esse assunto aqui, e isso prejudicou muito, né, a questão da imunidade das pessoas, né? Da imunização, né? Muita gente deixou de se vacinar, deixou de levar as crianças, deixou de levar os parentes ali para vacinarem por causa dessa propaganda negativa e espalhada assim rapidamente e com uma certa verdade, né, vamos dizer assim, porque eles conseguem, né, passar uma verdade naquilo e as pessoas acreditam. Eu acho que o grande mal que a gente teve, né, nos últimos anos foi a politização. O que a gente observa hoje? Se eu acredito ou sigo determinado grupo político, eu sou a favor de vacina. Se eu sigo outro grupo político, eu sou contra a vacina. Então, essa polarização da política, ela está polarizando também, infelizmente, as questões de saúde. E isso, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu com a saúde pública no nosso país. Primeiro, saúde, ela não tem que ser politizada. Não tem. Se a gente está falando que tem um medicamento ou que tem uma vacina para evitar que a pessoa fique grave, né, que as pessoas possam ir atrás da evidência científica e não da evidência política, independente de que grupo político você faz parte. Então, o que precisa ficar muito claro? A gente tem no Brasil, independente de que governo seja, uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regula, e sempre regulou, não é de agora. Todo medicamento, toda vacina que entra, o produto de saúde, que ele vai ser incorporado, né, vendido ou utilizado em políticas públicas de saúde no país, tem que passar por uma rigorosa avaliação da Anvisa. Se a Anvisa liberou, ok, pelo menos segurança e eficácia ele foi comprovado. Pode ser que ao longo do uso desse produto, ao longo dos anos, ele apresente alguma alteração? Pode. E se isso acontecer, a Anvisa retira do mercado. A gente vê isso acontecer com medicamento. Verdade. Alguns medicamentos a Anvisa fala, a partir de tal data, esse medicamento ele está proibido de ser usado no país. Por isso. Então a Anvisa ela faz não só a liberação, mas também o monitoramento junto com as secretarias municipais e estaduais e com a população em geral. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que se está sendo liberado para o uso, para aquele uso, é porque ele é seguro e eficaz. Se algum medicamento que está aí nas redes sociais falando que ele é eficaz, primeira coisa, entra no site da Anvisa, entre em contato com a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, e aí eu estou falando isso independente de que governo seja, entre em contato com a sua secretaria municipal, entre no Ministério da Saúde, para verificar se realmente há uma evidência de que aquilo ali é real, é verdadeiro, de que tem uma evidência, um estudo que comprova a sua eficácia. Como a mídia, né, divulgou muito a questão da Covid, nós enfrentamos um problema muito sério, ainda temos casos de Covid, inclusive mortes, né, e agora com a dengue da mesma forma, né, as pessoas começam a usar medicamentos de qualquer maneira, espalhar essas receitas milagrosas que você está falando aí, né? Como é que nós podemos
enfrentar isso agora? O que vocês estão fazendo enquanto Secretaria de Saúde para alertar e orientar a população? Primeiro, orientando, capacitando os profissionais de saúde, é o primeiro ponto. E o segundo é passando, né, através das redes sociais, através de campanhas publicitárias que tanto o Ministério, Secretarias de Estado e municípios fazem, explicando para a população o que ela pode e o que ela não deve fazer. Exemplo, para a dengue, a gente vem falando muito de que quem está com dengue, nesse momento que a gente está com muito caso de dengue, né, a gente não deve usar, se tiver febre, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, nenhum medicamento com ácido acetilsalicílico. Ou anti-inflamatórios, a gente deve uso de corticoide. Então, isso a gente já vem divulgando para a população em geral. Então, e que medicamento que é usado? Aí a orientação é procurar assistência médica. Primeiro, porque a gente deve evitar a automedicação. Vocês terem uma ideia, a gente tem casos, né, de óbitos de pessoas que ficaram em casa. Ela foi se automedicando e acabou indo a óbito. Ou morreu em casa, ou quando chegou ao hospital já estava muito grave, já não tinha o que ser feito. Então, primeira orientação em casos de epidemia de dengue, aumento de casos de dengue, não se automedicar e aparecendo sintomas, procurar um serviço de saúde. Hoje aqui no Pode Falar de Saúde estamos recebendo a Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. E já abordando aqui alguns assuntos que você já está acompanhando aí. Flúvia, focando agora na dengue, né? Como é que está a situação hoje em Goiás, né? Nós estamos acompanhando em todo o Brasil aumento de casos. Você já mencionou aqui casos fora do país, em outros lugares que não tinha antes. Como é que está essa situação? Bom, o estado de Goiás 2024 vem se apresentando como realmente um ano com o maior número de casos registrados até agora, até esse período que a gente está. Nós temos mais de 60 mil casos notificados e mais de 20 mil casos confirmados já. Então, realmente se configura como o pior cenário quando a gente olha a nossa série histórica desde o final da década de 90. E em relação a casos graves, a gente também vê um aumento de casos graves. A gente só vai conseguir saber realmente se o ano foi pior no final do ano, né, quando passar esse período sazonal, para a gente poder avaliar. Mas, com certeza, um cenário que chama atenção e não é só Goiás, né? A gente vê aí vários estados brasileiros também passando, vizinhos nossos aqui em Minas Gerais, Distrito Federal, também passando por situação muito parecida ou até pior do que a nossa, como Minas Gerais e o DF, o Distrito Federal, por exemplo, com uma incidência maior do que a incidência de Goiás, mas se configurando realmente para o Brasil como um ano que chama atenção pelo aumento de casos, não só de dengue, mas de chikungunya e zika também. Mortes, nós já tivemos algumas confirmadas aí, infelizmente. Já tivemos sim, nós temos 13 óbitos confirmados até agora, mas nós temos mais de 60 óbitos em investigação. O que também se configura como um ano que está se mostrando realmente com aumento de casos graves. Essa dengue é diferente? O que está diferente nessa dengue agora? O que mudou? Bom, os sintomas são os mesmos, os sintomas não mudaram, né? Dor no corpo, prostração, dor de cabeça, sinais de gravidade, e a gente chama atenção para isso, quem está com suspeita ou caso confirmado de dengue, se atentar para os sinais de alarme, que são principalmente dor abdominal, vômitos persistentes, tontura ao levantar, diminuição da urina, né, tá fazendo menos xixi. Isso são sinais que a gente chama de sinais de alarme, que pode mostrar que a pessoa está evoluindo para a gravidade e que geralmente acontece quando a febre acaba. Quando a febre passa da dengue, a pessoa acha que agora está bem, é nesse momento que as pessoas precisam se atentar mais. Porque é aí que começa a apresentar esses sinais de alarme para a gravidade. Então, se acabou a febre, se melhorou o estado geral, mas começou com tontura, dor na barriga, dor abdominal, se a pessoa começou com sangramento em gengiva, nariz, diminuição da urina, procure imediatamente a unidade de saúde, porque pode ser um sinal de gravidade. Muito bem, e em relação à vacina? Goiás tem quantos municípios que receberam vacina? 134 municípios receberam vacina até agora, né? Que são 134 que foram elegíveis pelo Ministério da Saúde. E o público? Está iniciando em crianças de 10 e 11 anos e muita gente questiona, por que só crianças de 10 e 11 anos? Na verdade serão crianças de 10 a 14, mas a quantidade de doses que o Ministério recebeu é suficiente apenas para crianças de 10 e 11 nesse momento. E à medida que for recebendo mais doses, ou que a gente avaliar que já pode ser ampliado, isso vai ser ampliado para pelo menos até 10 a 14 anos de idade. Mas a vacina ela foi autorizada até 60? Sim, a vacina foi atualizada e liberada, né, para pessoas até 60 anos de idade. Então quer dizer que a partir do próximo ano pode ser que já vai aumentando a faixa etária. Tendo doses suficientes, com certeza isso vai acontecer. E o que você tem a dizer sobre a vacina?
é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, né? E elas são 2 doses, com 3 meses de intervalo entre elas. Então, por exemplo, agora estamos vacinando de 10 e 11 anos. A gente precisa que quanto mais rápido essas crianças se vacinarem com a primeira, mais rápido receberão a segunda e estarão protegidas contra os 4 sorotipos. Então, esse é outro ponto importante. Então, não vai ser solução para esse momento, mas ali a partir da segunda dose, né, com 3 meses, depois da primeira, essas crianças estarão protegidas para qualquer onda que vier, para qualquer sorotipo. O governador lançou um comitê de crise, né, da dengue aí, atingindo os principais municípios que têm mais casos aí. Como funciona, como é que está o gerenciamento desse comitê aí? Bom, essa foi uma das prioridades do nosso secretário estadual de saúde, né, que é o Dr. Razível, porque ele trouxe uma experiência e uma vivência que ele teve com o Covid, com a implantação de gabinete de crise em hospitais pelo Brasil como um todo. E é uma estratégia, na verdade, para facilitar para o gestor municipal, para que não só para facilitar, mas que ele tome decisões mais assertivas. Então, se ele tem um gabinete de crise, ele vai ter em tempo real as informações que ele precisa para a tomada de decisão, que é isso que importa. No momento de epidemia, de crise sanitária, é muito importante você tomar a decisão certa no prazo certo. E o gabinete de crise possibilita isso. E está funcionando? Quais os resultados até agora? Bom, a gente tem mais de 80 municípios com gabinete de crise instalado, muitos municípios já com organização dos serviços de saúde, a partir do momento que ele recebe a informação, a tomada de decisão é mais assertiva, e a gente tem como missão principal uma meta, né, para esse período que a gente está vivendo, diminuir o óbito. Essa questão dos dados também significa transparência, né? A transparência dos municípios, das secretarias de saúde, na divulgação dos casos e na atualização com vocês, ajuda demais, né, no resultado. Com certeza. Então, assim, a gente só pode tomar a decisão certa se eu tiver o dado certo. Porque se eu não tenho o dado certo, eu vou tomar a decisão errada, né? E em tempo certo também, que o tempo, nesse momento, ele é fundamental. Tem que ser mais rápido, eu preciso ter informação rápida para tomada de decisão rápida. Eu vou dar um exemplo de tomada de decisão. Eu vejo que no meu município está aumentando o número de casos em determinadas regiões. O que eu preciso fazer? Aquelas unidades de saúde daquelas regiões precisam ter pessoal capacitado, precisa ter separação de pacientes, paciente dengue e paciente não dengue, para que aquele paciente com dengue seja atendido rápido e não evolua para a gravidade. Muito bem. Hoje aqui a Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, batendo um papo com a gente, participando aqui do nosso podcast do Pode Falar de Saúde pelo GO Infoco. O Estado decretou também situação de emergência. O que isso significa, para você explicar para os nossos seguidores? Bom, a decretação de estado de emergência, a gente viveu isso com Covid, ela é eu vou falar que é um ato burocrático, principalmente administrativo, não burocrático, mas administrativo, para reduzir burocracia. Então, se eu preciso contratar profissionais, se eu preciso comprar medicamento de forma mais ágil, se eu não decreto emergência, eu vou ter que seguir os trâmites legais que são burocráticos e podem demorar mais tempo. Então, o decreto de emergência facilita ao gestor municipal ou do estado a aquisição rápida, a contratação rápida de pessoal de acordo com a necessidade. Então, isso é mais uma questão administrativa. Porque mesmo que não decrete emergência, o município ele pode ter uma situação de emergência, né, mostrando um aumento de casos, mas se ele já tem condição de responder ali rapidamente, ele não precisa decretar emergência. Então, o decreto de emergência é um decreto que é administrativo para agilizar os processos internos. É basicamente isso, para não correr risco, por exemplo, de precisar de comprar soro e não ter soro disponível para apoiar os municípios. Então, esse decreto de emergência nos possibilita, inclusive, a aquisição desses insumos para dar apoio aos municípios. E o Estado tem passado material para os municípios ou ainda não? Como é que está? Tem sim. Então, já tem sido repassado insumos como soro, alguns medicamentos, né, emergenciais, para dar apoio aos municípios que estão com aumento de casos nas suas unidades de saúde. As pessoas procuram muito, Flúvia, a questão do fumacê, né? Quando fala de dengue, a primeira coisa que as pessoas falam é: cadê o fumacê? Sumiu, não passa aqui mais. O que você tem a falar sobre o fumacê, como funciona, como é hoje a realidade em relação aos períodos anteriores?
Eu não vou dizer que seja uma falha nossa enquanto serviço público de saúde, porque quando, no início da década de 90, quando a gente tinha o programa de erradicação do Aedes, né, a gente tinha como controle químico uma das principais ações a serem realizadas para acabar com a Aedes. Com o passar dos anos, com a avaliação, né, das experiências que foram vividas, com os estudos que foram feitos, o que a gente identificou? Que o fumacê, ele tem uma baixa eficácia. Isso, eu falo assim, que hoje a gente não precisaria nem de estudo para confirmar. Pensem vocês, qual que é a característica dos nossos imóveis aqui no Brasil? Muro, tudo fechado, muro alto, por causa da segurança. A arborização, eu vou falar pelo estado de Goiás, muito arborizado, que bom que é arborizado, mas isso são barreiras para impedir que o inseticida que passa na rua chegue até onde o mosquito está. Onde o mosquito está? Dentro das nossas casas. Ou no máximo ali no quintal. Então, por isso que a gente fala que a eficácia é muito baixa, porque a quantidade de inseticida que chega onde o mosquito está é muito pequena e acaba matando muito pouco o Aedes. E as pessoas também, quando ela vem o carrinho do fumacê, corre, fecha a janela, fecha as portas. Exatamente. Além de tudo, e mesmo abrindo a janela, tem um muro, tem árvore, vai chegar pouco. Então, o que a gente trabalha? Ele só deve ser utilizado em alguns casos, né? Onde realmente há um índice de infestação muito alto, o número de casos está muito exacerbado, né? Em populações com densidade habitacional é muito grande, então nesses casos a gente usa. Mas qual que é a principal ferramenta que a gente tem? Impedir que o mosquito nasça. Vou falar de um estudo que saiu agora recente da UFG, que mostra que o ovo depositado pelo Aedes, né, que a fêmea deposita, se ela estiver infectada com mais de um vírus, o ovo já nasce, o mosquito já nasce ali daquele ovinho já infectado, pronto para transmitir, não precisa picar ninguém. Então isso mostra, mais uma vez, a importância de nós eliminarmos o criadouro. É a principal ação de prevenção e de controle, tanto de dengue, chikungunya quanto de zika. E isso é muito simples e fácil, né? E é uma questão de limpeza também, né? Eu já participei de mutirões e nós vimos cada situação muito feia em casas. Eu acho que as pessoas precisam mudar esse hábito, né? Limpeza, a questão de acumular e a questão de ignorar, né? Achar que é só no quintal do vizinho que tem, né? Exatamente. Fizemos um levantamento de índice de infestação agora em janeiro e a grande parte dos criadores, todos os criadores disponíveis que a gente avalia, o que mais foi frequente encontrar foco do mosquito foi lixo. É material inservível, é um material resto de construção que está no quintal, é uma garrafa PET, é uma tampinha, é uma casca de coco que está jogada. Então, é material inservível que poderia ser descartado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso nesse período de chuva. Na seca muda, na seca, como ele não acha água, o lixo continua, infelizmente, mas não tem água nele. Então, ele vai buscar onde tem. Aí é na caixa d'água, é no vaso sanitário que não é utilizado. Então, todo e qualquer recipiente que acumule água, ele pode se tornar um criador em potencial. Quanto mais criadores nós retirarmos do ambiente, menor a quantidade de mosquito que vai nascer e menor a transmissão. Essa é a lógica. Muito bem, agora vamos entrar no nosso último bloco, né, do nosso Pode Falar de Saúde, com a Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Ô Flúvia, quero agradecer os nossos patrocinadores aqui, Centro Clínico Olavo Schermer e também o Laboratório Biomed, duas empresas de credibilidade, de responsabilidade, atendendo sempre em melhorar a saúde das pessoas. Flúvia, vamos falar um pouquinho, finalizando aqui, sobre Covid. A Covid não acabou, tem gente que acha que já acabou, fica às vezes até criticando aí, né? Mas nós ainda temos mortes, ainda temos casos graves. Ainda temos sim. A Covid ainda continua sendo, dentre as doenças respiratórias, né, infecciosas, causadas principalmente por vírus, ela é a que mais mata. Então, a gente continua tendo um número maior de óbitos por Covid do que de influenza nesse período, né, do que de outros vírus respiratórios. E principalmente pessoas mais velhas, mais idosas, né, ali a partir dos seus 60 anos, é onde a gente vê o maior número de óbitos. Então, mostra que é uma doença que ainda precisa, sim, a gente precisa tomar cuidado. E o principal cuidado é vacina. E aí eu chamo a atenção mais uma vez, de pessoas que falam que, não, tomei 2 doses, eu não preciso mais. Quem não completou o esquema, precisa completar o seu esquema vacinal. Deixar ele completo, inclusive, com sua dose de reforço. Quem não começou o esquema, pode começar o seu esquema vacinal. O importante é manter o cartão de vacina atualizado, porque mesmo que tenhamos novas ondas, a gente não tenha o aumento de casos graves e óbitos, principalmente. Muito bem. Flúvia, quero agradecer a sua participação aqui no Pode Falar de Saúde, deixar também um espaço final
para a sua reflexão em relação à saúde pública aí, e ao seu trabalho também, ao que nós estamos vivendo hoje. E te agradecer mais uma vez aqui pela sua agenda e atender o Geo em Foco. Bom, eu agradeço o convite, né, como eu falei, e o recado que eu quero deixar para todos é que, primeiro, assim, enquanto servidores da saúde, pesquisadores da saúde, gestores da saúde, a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente recomenda. Eu falo que eu jamais recomendaria a alguém algo que eu não fizesse comigo e com a minha família. Então, quando eu falo de vacina, eu estou falando de algo que a minha família, eu falo para meus filhos, né, meus pais, minha mãe, né, os parentes que eu tenho, eu falo para todos se vacinarem, e todos se vacinam, justamente porque eu sei da segurança e da eficácia. Não justifique, eu faço muito essa comparação. É como se você fosse com a sua família para um passeio de barco numa represa ou num lago, né? E a gente ofereceu o colete salva-vidas. A gente sabe que pode ser que não aconteça nada, né? E às vezes não vai acontecer nada, o barco não vai virar. Mas se virar e você tiver com o colete, a sua chance de sobreviver é muito maior do que aquele que está sem o colete. A vacina é o colete. Então, essa é a comparação que eu faço. Pode ser que você não se infecte, pode ser que você não entre em contato com o vírus, mas se você entrar, se você tomar vacina, a chance de você morrer ou ter formas graves é muito menor. Isso vale para a criança, vale para o adulto, vale para o adolescente, vale para o idoso. Muito bem, muito obrigado. Conversei então com a Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast. Continue sempre com a gente, sempre segunda-feira, às 7 da noite, pelas redes sociais e YouTube do Geo em Foco. Muito obrigado também, Centro Clínico Olavo Schermer, o diretor técnico responsável, Dr. Ezno Marques de Brito, e ao Laboratório Biomed em Palmeiras de Goiás. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!